Bom dia para você que acordou hoje. Bom dia para você que é um vitorioso e uma vitoriosa em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, seja sobre você, sua casa e sua família. O nosso devocional de hoje está no livro de Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 23, que está escrito: Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Os apóstolos, eles percorriam toda aquela região para pregar o evangelho, dizer que Jesus verdadeiramente era o Messias e o Filho de Deus. E Paulo e Silas estavam ali naquela região da Macedônia, quando uma jovem com espírito de adivinhação vinha até eles diariamente e insistentemente, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso foi por muitos dias, até que um dia Paulo se incomodou com aquilo e ele expulsou o espírito de adivinhação daquela menina, daquela jovem. Porém, os seus senhores se enfureceram porque eles recebiam dinheiro das adivinhações daquela menina. E eles entregaram Paulo e Silas para as autoridades romanas, porque eles, sendo judeus, estavam pregando uma cultura diferente da deles, que eram romanos, e eles não queriam aceitar. Então eles foram entregues ali para a autoridade romana. E aqui no versículo 23 diz que eles foram severamente açoitados e lançados na prisão. E eu fico pensando, Paulo e Silas devem ter ficado muito tristes, porque eles não foram presos e açoitados porque eles estavam fazendo algo errado, mas porque eles estavam cumprindo o ide que o Senhor lhes havia ordenado. E ali eles foram açoitados, apanharam bastante, provavelmente estavam sentindo muitas dores. E ainda teve os seus pés presos num tronco, para que eles não fugissem. E uma coisa que poderosa eu aprendo, que Paulo e Silas, eles estavam presos no seu corpo, os seus pés estavam presos, mas o seu espírito estava livre. E nada e nem ninguém tem o poder de acorrentar e de prender aquele em que o Senhor libertou. Quantas vezes os homens, eles podem trazer dano para o nosso corpo, mas o nosso espírito está livre no Senhor Jesus, porque nós fomos comprados pelo Senhor. Nós pertencemos a Deus, não a nós mesmos. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Imagina só, irmãos, como Deus estava se agradando da atitude deles. Porque Paulo e Silas, eles eram como incenso nas mãos do Senhor. E quem conhece incenso sabe que para o incenso produzir aroma é necessário acender o fogo, é necessário ele queimar. E Paulo e Silas estavam ali passando pela provação, estavam passando pelo fogo. Assim como a azeitona é prensada para produzir o azeite, assim Paulo e Silas estavam sendo prensados. Mas as atitudes deles foram adorar ao Senhor em meio às dores. E quantas vezes nós nos negamos a adorar o Senhor em meio às nossas dificuldades e começamos a querer dar ordem para Deus: Deus, eu não vou fazer isso se o Senhor não fizer aquilo, como se nós mandássemos em Deus. Mas a nossa atitude deve ser de submissão total ao Senhor, porque Ele cuida de nós. Não importa se você está em uma situação difícil, Deus tem o poder de trazer livramento para a sua vida. E Paulo e Silas estavam ali adorando, cantando hinos a Deus, e aqueles presos estavam ouvindo, e provavelmente eles se perguntavam: o que esses homens estão fazendo?
Eles estão presos, eles apanharam. O que esses homens estão fazendo aqui? E Paulo e Silas só cantando, orando e adorando a Deus. E aquele incenso agradável subindo as narinas do Senhor. E eu te pergunto, que adoração você tem entregado para Deus? A sua adoração tem agradado ao Senhor? Existem pessoas que quando cantam para Deus, infelizmente não sobe um incenso agradável. Porque não é do coração. E Deus se agrada daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que o adoram pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. E no versículo 26 diz que houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E sabe o que eu aprendo com isso? Que a nossa adoração ela tem o poder de abalar céus e terra. E aquelas portas se abriram, a adoração ela abre portas. A adoração ela quebra correntes, ela traz pessoas para a libertação, porque as correntes de todos se soltaram. E Paulo e Silas, irmãos, eles teve uma experiência incrível com o Senhor. Eu te convido a adorar o Senhor nesse dia de hoje, não importa a situação que você esteja vivendo, que você comece a orar e a cantar hinos a Deus. E comece a adorar o Senhor e diga que o Senhor é bom, que o Senhor, Ele pode mudar a sua situação. Comece a adorar o Senhor. Comece a apresentar ao Senhor as suas petições. Comece a agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Comece a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até mais.